Oi, oi, boa noite. Boa noite, quem tá chegando aí comigo? Oi, oi, Flavinha. Oi, Gustavo, tudo bom? Legal vocês aqui comigo hoje, sexta-feira, final de tarde. Oi, mãe. Vou esperar mais um pouquinho, daqui um pouquinho eu chamo aqui a Cris, a Tiane, como ela gosta que eu chame ela. Cristiane Berguesch, arquiteta. Já já a gente chama ela. Oi, pessoal da Retes, Max. Tudo bom? Ó, vamos ver aqui. A Cris acabou de entrar. Oi, oi, Cris. Vou te mandar o convite. E a gente já começa o nosso bate-papo aqui. Ó, já mandei o convite. Agora esperar a Cristiane Berguesch aceitar. Oiê! Oi, oi! E aí? Boa Eu tô tão tarde. em casa com essa coisa de live que eu até esqueci de desligar a música. Tá Boa me ouvindo noite, bem, Tiane? Mayra. Tá ótimo o som. Tá Tá super bom, joia. que bom. Tudo bem? Tudo ótimo. Sexta-feira, final de tarde, primavera, né? Esse Que tempo lindo delícia! aí. Sempre dá um ânimo a mais aí, né? É, tu sabe que é a primeira live que eu faço com o Instagram com essa nova configuração. Ele tá um pouquinho menor, né? A Ah, é, telinha tô tá um vendo. pouquinho menor, tu reparou? Agora eu tô reparando o que tu tá falando, mas eu também não tinha feito. Não sei se os nossos rostos estão cortados aí, quem tá nos assistindo Pois nos é, avisa. pra nós Oi, tá parecendo Aninha. normal. Bastante gente entrando, Cristiane, que bom. Bah, tudo, pode me chamar de Tiane. Sim, eu falei ali, Tiane, como tu gosta que eu te chame. É uma questão de hábito, né? Vai acostumando, vai acostumando. Muito Eu, obrigada, viu, pelo convite, em primeiro lugar, já começando agradecendo, Mayra. Muito legal a gente poder estar aqui conversando nesse final de semana, né, laborativa e com muita coisa boa para contar para o pessoal aí do que a gente vem organizando. exatamente, Cristiane. Eu acho que a gente pode começar com a tua apresentação, né? O pessoal já sabe que a gente vai falar hoje sobre o segundo simpósio e que esse vai acontecer agora com a temática da arquitetura mais voltada, né, para arquitetura de interiores. E então eu acho que a gente tu pode te apresentar para os nossos colegas, para as pessoas que estão nos assistindo. Joia! Obrigada, Flávia. Tá cortando um pouquinho a minha cabeça. Vamos lá. A Flávia mandou ali o recado, até ia passar também. Bacana, olha só, arquitetura combinada, já tá aí o Alexandre, o Shen, muito legal. Então, começar me apresentando, eu sou Cristiane Berges, eu sou arquiteta, sou especializada em iluminação e interiores, tive a oportunidade de trabalhar também em São Paulo, com escritório próprio, durante 6 anos, e também trabalhei na Europa, em países como Alemanha, França e Itália, né? Tive experiência aí em escritórios de arquitetura de lá. Tive a oportunidade de também estudar em Milão para fazer a equivalência do diploma de arquitetura, né? Eu fui logo depois de formada para lá. E então tenho algumas trajetórias assim, não só dentro do Brasil como também fora, né? Então isso acabou me dando uma outra visão, digamos assim, da nossa profissão, né, Mayra? A gente acaba tendo uma visão mais global quando a gente sai do nosso local, assim, então é Uhum. bem importante a gente ter essa visão mais macro, né? Principalmente no que se refere a países europeus, onde a arquitetura, né, é o berço, digamos assim, né, da arquitetura, Sim. e hoje, enfim, estão muito avançados em termos de tecnologia. Bom, minha apresentação é essa. Sou mãe da Celine, que está com 1 ano e 5 Querida. meses. Sou empreendedora, né? Digamos, a gente tem escritório próprio há bastante tempo. Já estou
aí vários anos formados. Não precisa dizer quantos, né, Mayra? Não precisa. Assim já tá bom. Dá pra Né? ver que tu tem muita experiência, tá Ah, ótimo assim, tá Tiane. bom, não vamos entregar a idade. Mas é isso aí. E a gente tá com o programa do Master Mentoring Arquitetos. Várias pessoas já têm acompanhado a gente, né? A gente está com bastante material aí nas redes, tanto através de quem está participando do programa de mentoria, como para os eventos que a gente faz de forma aberta, Masterclass. A Uhum. gente já teve o primeiro simpósio também, agora no mês de setembro, que aconteceu no dia 30, que inclusive a Mayra teve a honra de nos dar a presença dela, né, e ser a mediadora do evento. Isso foi Querida, muito legal obrigada. também. E esse simpósio que ocorreu, ele foi mais voltado para profissionais que trabalham mais com arquitetura mesmo, construção civil, Uhum. enfim, né? E a nossa ideia, Mayra, foi trazer assim outros 3 eventos ainda esse semestre, para que a gente possa justamente desenvolver nichos diferentes que um profissional de arquitetura pode atuar. Então, Uhum. agora, por exemplo, nós vamos ter o próximo, né? Que vai ser de interiores e decoração. Depois nós vamos ter em novembro um que é voltado exclusivamente para lighting designers, né? Pessoa que trabalha com automação, iluminação, enfim. E em dezembro até vamos ter um evento assim que é para fechar com chave de ouro o ano, um evento que tem uma parceria com uma arquiteta lá do Rio, que está trazendo um grupo de arquitetos junto com a gente, um conteúdo muito legal, que o nicho é paisagismo, né, urbanismo, infraestrutura em si. Então, uma escala assim mais macro, digamos assim, da nossa Uhum. arquitetura, né? Mas que o Cris, profissional. deixa eu só situar aqui algumas pessoas que de repente não assistiram a nossa outra live, né? Aham. Esse simpósio, ele é organizado pelo Master Mentoring Especial Uhum. Arquitetos, Uhum. que tem como a Cristiane Bergues, que é a idealizadora, né, de todo esse programa. Nós já falamos em uma live aqui sobre o Master Mentoring. E aconteceu, então, no final do mês passado, o primeiro simpósio, que foi 100% online, que foi mais voltado, como a Tiane falou, na arquitetura, né? E novas técnicas construtivas para a classe C. E agora o próximo simpósio, que é dia 28, isso, Tiane? Isso, dia 28 de outubro agora, que é uma quarta-feira, no período da tarde, da 1h30 da tarde em diante, a gente vai estar aí Tá, e falando. aí tem vamos chamar assim, de temática, né, principal, a arquitetura residencial, né? Eu vou ler aqui a influência do período da quarentena na Uhum. psicologia dos espaços residenciais. Isso. E nós temos aí, até o nosso curador também está aí nos assistindo, né? Que é o Alexandre. E o Alexandre trouxe como sugestão, Mayra, para gente essa temática, e acho que é uma coisa muito atual, né? Daquilo que a gente Com vem vivendo certeza. aí nos últimos 6 meses. As residências tiveram que passar por uma grande transformação, elas hoje têm um outro papel na vida do usuário, né? Do ser humano. E a gente trabalha com o ser humano, né? Então, a gente está trazendo à tona esse discurso que envolve todo um novo olhar, né? Em termos de projetar, de quem trabalha com interiores, especialmente residenciais. A gente até resolveu ficar mesmo no nicho residencial, porque só ali a gente já tem muito assunto, né? Uhum. Então, esse é um tema que a gente vai trazer. A gente tem palestrantes, então, que vão poder falar um pouquinho mais desse tema. Empresas que estão envolvidas diretamente também com o nosso segmento, né, de arquitetura e interiores, e que também estão bem ligadas nessa mudança, né, que a gente está vivendo, nessa transformação do ambiente residencial. Então, vai ser muito, muito rico, muito legal. E quem trabalha nessa área de interiores não pode ficar de fora, né? Porque realmente tudo que é tendência, todo o comportamento assim do usuário, né? Uhum. Ele tá se modificando e precisa estar Uhum. muito atento a isso, né, Mayra? Sem dúvida. Quem são? Tu já pode nos antecipar quem são os palestrantes? Olha, eu posso contar só uma pessoa, tá? Foi o que o curador me autorizou ali. Eu posso contar Vamos só uma lá. pessoa. O resto é surpresa aí, mas posso te garantir que tá um time muito bacana, muito legal. Um Mas beijo para aí, Alexandre. o Alexandre vai contar o resto, não sobra nada para ele contar, né? Tô brincando. Mas o Alexandre trouxe, né?
foi muito gentil da parte dele, né? Ele buscou, ele pesquisou bastante e ele está trazendo a Ellen Firmino, né? Que ela tem um trabalho muito legal também através da Casa de Raiz, né? Um conteúdo bem bacana nessa área mesmo, assim. Uhum. Então, ela está preparando um conteúdo muito interessante. As palestras, elas vão ser até palestras mais enxutas e concisas, né? Uhum. E é para que a gente dê oportunidade para várias empresas poderem falar, porque com certeza cada um tem um olhar, cada um tem uma sugestão dentro desse universo e dentro desse tema, Mayra. Sem dúvida, sem dúvida. Um beijo também para Ellen Firmino, deve estar nos assistindo aqui, minha colega de Casa Cor. Olha! Alexandre também. Mas sabe, Tiane, que esse assunto realmente ele é muito pertinente. A gente notou só nesses primeiros meses de pandemia, né? Que realmente os clientes eles têm uma outra demanda, né? Uhum, Diferente para aqueles espaços que eventualmente não eram tão notados, né? uhum. As lavanderias, por exemplo, o hall de entrada. Muitas vezes o próprio arquiteto tinha que sugerir o que fazer nesses espaços. E Uhum, agora a uhum. gente recebe pedidos, né? Projetos que já tinham sido concluídos, estão vindo com essas novas demandas. Então, não sei como que vocês sentiram isso, mas no nosso escritório, dois tanques ao invés de um tanque, né? Um para limpar o que vem da rua, o outro para limpar os calçados. Então, tem esse outro cuidado também dos clientes, né? Com certeza, Mayra, bem lembrado, né? Acho que tu tocaste no assunto. Ó, som pirou aí. Voltou. Sem som, Cris. As mensagens de WhatsApp ficam entrando, a gente quer tirar e no fim ele acabou. Agora voltou. Voltou. Tá sem som? Voltou. Tá sem o WhatsApp, a gente quer conversar e as mensagens de WhatsApp vão entrando, a gente quer tirar da tela e acabou que me levou ali pro WhatsApp. Mas vamos lá, estamos de volta. Acho super legal esse ponto que tu trouxeste, né? A questão das lavanderias. E realmente era um ambiente que passava super pouco, assim, percebido nos projetos. Tipo, lavanderia, área de serviço, é o que sobrou, né? Na área de projeto. Exato. Normalmente era assim, né? E hoje já Aham. existe uma importância muito grande, assim, para esse ambiente, inclusive não só na questão de dimensionamento, como de localização deles na planta baixa. Então, Uhum. essa questão da chegada em casa e de você já poder tirar aquele calçado da rua, enfim, ou trocar roupa e já deixar ali para lavar. Então, isso muda totalmente, né? Uma concepção espacial de uma residência. A gente já tem que pensar nisso antes, né? Mas claro É. que isso para quem está concebendo projetos novos e tal, porque a gente tem essa questão da pandemia agora, mas muitas já vieram e infelizmente muitas vão vir, né? Então, eu acho que o que fica pra gente é que essa questão de asepsia mesmo, higiene, ela tem que ser muito mais observada sempre, né? Isso vai Uhum. ficar. Então, para os novos projetos, isso já pode ser contemplado. Para as residências que existem, né? E que aí a gente promove, claro, reformas. Aí são adequações pontuais dentro daquilo que é viável dentro de um espaço já construído, como tu falaste, a questão de criar um tanque a mais. Às vezes é uma máquina de lavar roupas que tem que ser substituída por uma de pesagem maior, né, que tem uma Uhum. capacidade maior, porque o volume de roupas acaba aumentando muito, né, Sim. diariamente aí que são lavadas. Então isso impacta às vezes em altura de bancada, né, que a máquina não cabe mais embaixo. Então é uma série assim de Cortou um pouquinho, desculpa, entrou uma Cris. ligação, já recusei. Fazer no celular é assim, né? Mas enfim. E E acho tu bem sabe que importante ter. muitos. Não, e dentro dessa linha ainda tem alguns comentários que a gente já ouviu de que alguns clientes não querem nem mais guardar os sapatos no closet, já querem um espaço na própria lavanderia para colocar os calçados, né? Então, já tirar do closet essa coisa. Então, eu acho também que vai mudar muito a nossa cultura. Já está mudando, né? É, é, é. E. Importante tu teres falado isso, sabe, Mayra? E eu vou contar uma particularidade assim que eu tenho na minha memória
quando eu morei na França em 2004, já me chamou a atenção que quando eu visitei, né, pessoas da empresa, o presidente da empresa, enfim, a gente de vez em quando visitava a residência deles, assim, para algum almoço, enfim, e já me chamava a atenção que eles tinham muita disciplina em relação a essa questão de deixar os sapatos já na porta, né, ou no hall de entrada, enfim, né. Muitos deixam até nos apartamentos dos edifícios fora mesmo da porta, assim, sem nenhum tipo de preocupação, né? E pra gente que é brasileiro, soa até estranho uma coisa dessa, mas vou deixar o sapato aqui, né? E realmente eles, por, né, sempre estarem mais atentos, talvez, a essa questão das pandemias, né? Enfim, por uma questão histórica já. Já cultural tinha muito mesmo, né? cuidado, cultural mesmo, como você falou. Então, isso é uma mudança muito grande. Eu acho que a residência passa por modificações também na questão de hall de entrada, né? O hall de entrada realmente era uma coisa que não era dado muito valor. Muitas vezes ele contempla agora até uma pia, né? Uma bancada, já para higienizar as mãos. O lavabo, né? Sempre mais próximo possível do hall de entrada, justamente para garantir isso. O lavabo também já tem um papel mais especial, né? Enfim. Também. Então são ambientes assim que acabaram aparecendo mais, assim, com uma importância maior dentro de toda essa atividade projetual nesse nosso novo normal, né? Que eu não gosto dessa expressão que está super já manjada, mas tem que dizer que é novo porque não volta como era antes, né? Eu acho que os cuidados que a gente vai ter no geral, com relação a essa parte toda de prevenção e de cuidados com asepsia, isso impacta diretamente no trabalho do arquiteto que trabalha, principalmente nesse segmento, Mayra. E inclusive as construtoras, né, Tiane, também vão ter que cuidar esses projetos, porque a gente não está falando só de uma casa, a gente pode estar falando de um apartamento, né? Então vai ter que ter o hall ali comum dos apartamentos também. De repente vai ter que ter um outro olhar em relação a isso. Muita coisa mudando, né? Sim, e aí a gente começa a entrar num outro universo, né, Mayra, que é a questão mais que pega mais a escala da arquitetura, não tanto de interiores, mas tem tudo a ver com esse momento atual, que é a questão da ventilação, a troca de ar com o ambiente externo, né? Desses halls comuns, às vezes, conforme a planta é concebida, muito fechados e confinados, né? Ou lugares que às vezes alguns ambientes que dependem somente de sistema de climatização, né? Ar-condicionado, então complica mais também, né? Então tudo isso aí tem que ser repensado, assim. É uma nova arquitetura, né? Um novo desafio pra gente. Que bom. Mas é isso, né? É importante, são os desafios que nos movem, né? Então é importante que a gente possa estar bem inteirado. Então tudo isso a gente vai falar muito aí no simpósio, vai ser bem bacana. Que legal. E o próximo simpósio, ele segue nesse mesmo formato também, com empresas participando. Você diz já o de iluminação? Não, o nosso agora. O próximo agora, certo, dia 28. Certo. Eu já tô com a cabeça lá na frente. Ele segue, sim, como a gente fez agora nesse último, apenas com uma novidade, né? Mas nós teremos um evento dentro do evento, que é o leilão de obras de arte, artigos decorativos, né? Isso vai ocorrer no final do evento. A gente tem ali entre 1h30 e 4h30, mais ou menos, a gente vai estar realizando o simpósio. E aí depois a gente tem mais cerca de 1h30 ali, que é a parte do leilão em si, que vai ser concebida pelo Norton Fernandes, que é um leiloeiro bastante renomado, que já está há muito tempo nessa área, né, de leilões. E também o que é legal citar, sabe, Mayra, que a gente está com um apoio muito legal, a gente está apoiando, na verdade, a do 99, né, que tem um trabalho muito legal aqui, que é presidida pela... Essa era uma perguntinha para ti. Eu me adiantei. Mas deixa eu voltar à minha primeira pergunta, Tiane. Vamos explicar melhor como que vai ser essa participação das empresas, porque de repente pode alguém estar aqui nos assistindo, ter interesse em participar, né? De que forma que vai ser essa participação? Joia. Vamos lá, boa pergunta. É assim, nós temos um trabalho que foi realizado pelo nosso curador, né? O Shen, como a gente falou aqui, o Alexandre. A gente já tem uma lista, digamos, de empresas que foram indicadas, né, como qualificadas e alinhadas com o propósito do evento, né? O importante é isso, não que outras empresas não estejam, né, não sejam qualificadas, mas a gente busca trazer empresas que a gente acredita que possam contribuir e agregar com esse tema, né? Então, a gente tem essas indicações, a gente está entrando em contato
com essas empresas nesse momento mesmo para fazer formalmente esse convite para estarem com a gente, né? E essas empresas, elas vêm também com um compromisso, que é trazer uma palestra de conteúdo para os arquitetos, para o público de arquitetura, né? Quando eu digo público, envolve também os estudantes de arquitetura. E não, elas não vêm assim como para fazer um comercial, não. Elas vêm realmente para trazer um conteúdo, né? O arquiteto ele precisa estar muito atento aos novos materiais, especialmente por todos esses motivos que a gente falou agora antes, de asepsia, são novos materiais que entram, né? Que facilitam toda a parte de limpeza, de manutenção, enfim. Então, essas empresas, elas estão em grado, digamos assim, de poderem nos trazer, né, essa série de conteúdos assim, a gente acredita. Então, esses convites estão sendo feitos diretamente para as empresas. Aquelas que gostarem e se motivarem com o tema, com certeza também podem entrar em contato com a gente, não há problema nenhum, né? Nós temos vagas limitadas ali, até por uma questão de tempo, né, como o evento é online, Sim. mas a gente com E, certeza pode Tiane, avaliar. então, por exemplo, um fornecedor de tapetes, se tiver interesse, então ele vai poder, inclusive, comentar, explicar sobre os tipos de tapetes, sobre até a questão da própria limpeza, né? Quais os melhores tapetes para eventualmente usar em cada espaço. Vai ser mais ou menos por aí. E aí, claro, aproveita e já vende o seu peixe, né? Joia. É legal tu ter comentado a questão do tapete até, né? Porque foi um material, tem sido um material que às vezes é muitas vezes condenado, né? Justamente por ser esse período de contágio, de pandemia e tal. E na verdade, né, gente, a gente também não pode se despir, vamos dizer assim, de todos os artigos de decoração, todos os elementos. É óbvio Claro. que a gente tem que ter uma cautela a mais na questão projetual, naquilo que a gente tem nas residências, mas é muito mais, está muito mais relacionado com uma mudança de hábito em termos de limpeza e conservação em relação a esses artigos, né? E aí essas empresas, quando vêm justamente para prestar um esclarecimento de como conservar, de como é que é a limpeza e higienização, se torna realmente muito rico, porque o Uhum. arquiteto, ele também tem que ter esse conteúdo para colocar para o cliente dele, né? Ele não vem ali só sugerir um tapete bonito, ele tem que realmente já trazer esses cuidados, né? Trazer Conteúdo, essas né? informações aí para o próprio Uhum. cliente, senão o cliente não compra, né? Então, Claro. sim, são bem-vindas as empresas que puderem, né, e que quiserem estar ali elucidando alguma questão, algum material, ou querem trazer um conteúdo que possa estar alinhado com o tema, claro, é muito bem-vindo. Pode entrar em contato com a gente através aí do direct aqui do Uhum. Master Mentoring Arquitetos, depois a gente pode passar isso aí. Porque eu tenho, cada vez mais eu tenho percebido como é importante a nossa orientação dessa parte técnica. Não somente a parte estética, né? Que a pessoa chega lá, o que é bonito para ti pode não ser bonito para mim, mas a parte técnica, explicar o porquê das coisas para os clientes, né? E aí eu acho que entra muito o fornecedor para nos dar esse suporte, porque a gente também não tem como ter todo esse conhecimento, né? Às vezes surgem, imagina em tapetes, né? Vão surgindo outras técnicas, outros materiais. Então é fundamental que a gente tenha também esse suporte do fornecedor. Com certeza. O arquiteto, Mayra, ele, na verdade, ele nem precisa dominar tudo, né? Porque ele, como a gente diz, ele é o regente da orquestra, né? Ele tem que estar concatenando todos os profissionais, Tudo. todos os parceiros, os materiais, mas a questão de trazer, é claro que ele tem que ter uma noção geral de tudo, né? Tem que ser um bom conhecedor, mas ele não precisa dominar totalmente todas essas questões mais particulares de cada material, qualquer material que seja, né? Porque ele tem justamente esses parceiros que são pessoas que estão trabalhando dia a dia com isso, né? Então, o Sim. bom arquiteto, ele também ele está munido de bons parceiros também, porque a gente entende que é Uhum. uma equipe com um objetivo em comum, que é entregar o melhor trabalho final para o cliente, né? Com certeza. Mas vamos voltar agora à questão do leilão, né? Seria a minha surpresa aqui para uma das outras perguntas. Mas vamos lá, tá Joia! ótimo. Tô Vamos adorando. lá! Como é que foi essa ideia de trazer para o simpósio um leilão que vai ser de artes, de adornos e Isso. de móveis, isso? Isso, também. Não, legal. Eu já tenho, por exemplo, na minha trajetória, né, uma relação com a arte, né? Além de ser uma apreciadora, eu também tenho um trabalho de representação de arte que eu tenho.
E acho que pela minha vivência na Europa, né, a gente acaba sendo picadinho, né, pelo mosquitinho da arte, assim, uma vez que tu gosta, tu tá sempre buscando mais informações sobre isso. E a questão de unir essas duas coisas foi uma coisa que foi um insight que me deu, porque justamente o arquiteto, muitas vezes ele se intimida de entrar numa galeria de arte, porque ele entende, ele tem uma crença, às vezes até uma crença, como a gente diz, né, que limita ele um pouquinho nos direcionamentos, né, do cliente dele. Ele acha que o cliente dele nunca vai comprar uma tela, que o cliente dele nunca vai comprar uma escultura, enfim. E na verdade ele nem sabe quanto aquilo custa, né? Sim. Então fica aquela questão de que a obra e o projeto às vezes fica inacabado. Eu, para mim, hoje, quando eu olho, por exemplo, um projeto finalizado, às vezes é um excelente projeto, as paredes às vezes estão nuas, né? Eu digo nuas porque a gente sente falta mesmo, né, daquilo. Sim. Então, eu acho que é um olhar, assim, já que não consegue conceber que os projetos de interiores não contemplem a arte, né? E o cliente às É. vezes não se dá conta disso, às vezes ele até gosta, ele viajou, ele visitou museus, mas às vezes ele não pensa que ele pode ter uma obra de Uhum. arte na casa dele. Às vezes ele Uhum. não tem essa crença de merecimento, né? Com E se não é um certeza. profissional de arquitetura que chega e fala para ele, olha, vamos botar uma tela aqui, tem um artista legal, papapá. Mas será? Então a gente tem que desconstruir esse Uhum. Mas preconceito, né? isso eu acho que é muito culpa do arquiteto. Eu acho que é uma Sim. falta de planejamento, porque isso eu considero que seja um dos itens de maior importância, né? Claro, na parte de decoração, vamos chamar assim, né? Na parte Uhum. final da obra. Mas se a gente não faz um planejamento e não coloca isso lá no início da nossa planilha, para que o cliente Uhum. também já se prepare para isso, né? Não dá certo, as pessoas acabam não finalizando. É, Talvez por falta de interesse, talvez por falta de conhecimento, como tu bem falou ali, eles podem imaginar que isso vai ter um custo exorbitante, que não cabe no orçamento. Então, eu acho que tem que ter um planejamento. com certeza. Até vou tocar numa outra questão antes de comentar isso, mas muito bom o teu comentário. Eu acho que essa questão de o arquiteto ele se limita a não buscar essa solução porque ele acha que aquilo não é importante, porque ele acha que o cliente não vai pagar por aquilo. Então é culpa, sim, nossa, dos arquitetos, né? A gente tem que se incluir nisso também, em buscar essa solução e oferecer realmente o serviço completo, né? O apartamento, enfim, a residência realmente finalizada e com um grande valor também do aspecto decorativo, como tu falaste. A questão do planejamento, acho que sim, é primordial e muito bom tu teres falado isso pelo seguinte, a obra de arte é uma das últimas coisas que vem, se não a última. E aí, Uhum, o que acontece com o nosso cliente quando ele vai passando por um processo de obra e ele chega lá no final, quando ele está pagando as bancadas, os metais do banheiro, a iluminação, ele já está, às vezes, enforcado, né, no orçamento dele, porque às vezes o planejamento financeiro não previa tudo isso, ou porque teve alguma surpresa no desenrolar da obra. Então, a uhum, obra de arte, sim, ela tem que aparecer lá na planilha inicial, porque uhum. senão não vai acontecer. Então, É. acho que bem colocado, assim, da tua parte, isso aí. Isso é geral. Eu entrevistei até no Box Arquitetura a Paula Borer. E ela comentou que isso Uhum. é geral, assim, que ela nota que não, a não ser aqueles casos onde o cliente já aprecia ou até mesmo já possui uma obra de arte, aí a obra de arte até é a parte inicial do projeto, né? Aquele projeto Uhum. nasceu através daquela obra de arte. Salvo Sim. esses casos, é muito raro que o arquiteto consiga levar o seu cliente para essa parte final, né? De adquirir uma obra de arte ou educar o seu cliente nesse sentido. Essa palavra que tu falaste, Maria, educar o cliente no nosso sentido, eu acho que é muito importante falar, porque nós arquitetos, nós somos formadores de opinião. Uhum, Quando o cliente nos contrata, ele não nos contrata para fazer simplesmente um desenho, ele nos contrata justamente porque ele quer uma solução e uma solução uhum, completa. Então, uhum, cabe a nós, né, buscarmos mais informações, nos munirmos, né, de uma solução que seja específica e viável para aquele nosso uhum, cliente. Porque nem todo cliente vai poder ter,
uma tela de um artista tal, mas às vezes ele pode ter um trabalho legal de fotografia, às vezes ele pode ter uma Claro, gravura, né? claro. E assim, quando a gente está falando aqui de leilão de arte, a gente também está falando disso, né? De trabalhos que também têm valores mais baixos em termos financeiros, porém não estéticos, né? Então, acho que é Uhum. importante falar isso. Então, a ideia do leilão, só para a gente costurar essa pergunta final, assim, essa resposta final, é trazer um pouco mais essa proximidade da arte no trabalho do arquiteto. Então, por isso a Uhum. ideia de unir os dois eventos num só, porque a gente entende que essa parte de arte, ela também é fundamental para o entendimento, né, e para a familiaridade do profissional de arquitetura. Legal. E tem algum nome que tu já possa, que tu queira citar, destacar aqui pra gente? De Algum artista plástico que artista? vai participar, claro, posso citar sim. Olha, nós temos aqui, vou citar um brasileiro e um estrangeiro, tá? Nós temos aqui o Beto Boareto, que é um artista plástico paulistano, já trabalha, enfim, há bastante tempo, né, com arte. E ele tem trabalho de várias coleções, né? Florais, cidades, enfim, skylines, né? De cidades, conforme a vivência dele. E é um trabalho assim que normalmente 99% das pessoas que eu vejo que enxergam as obras dele gostam, se agradam, então ele consegue quase que uma unanimidade assim, né, de gosto, que é uma coisa rara, né, porque nem todo mundo, Uhum. né, tem um gosto comum aí. E nós temos também o Marco Santaniello, que é um artista italiano. Ele trabalha com arte digital, então ele tem um trabalho que tem uma exposição muito grande na Ásia. Ele já expôs em vários lugares lá, para falar a verdade, ele está mais na Ásia do que na Itália, né? Legal. E eu conheci o trabalho do Marco quando eu participei da Casa Cor 2017, que a gente fez um espaço lá no Hotel Lagueto. Nós fizemos o rooftop. Não sei se você estava nessa Casa Cor também, Mayra, em 2017, não. 2017. Tá, era um espaço Nessa fora do edição, ambiente da não. Casa Cor, era lá no hotel. Uhum. Então ficava um pouco separado, assim. Mas aí acabamos que tivemos uma obra dele que foi para o nosso espaço, né? Não que caiu lá, porque a gente escolheu, a gente gostou muito, mas ela estava exposta na Galeria Gravura, que é uma das patrocinadoras masters aí da Casa Cor, né? Foi na época. E aí a gente teve vamos dizer que a gente começou um raporte, então, né, com o Marco, assim, entender um pouquinho do trabalho dele. Ele tinha essa ideia de ter mais exposição do trabalho dele aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, ele tem telas que são cenas do centro de Porto Alegre, é muito legal. Legal. E então, assim, vai ser bem legal esses dois artistas têm trabalhos completamente diferentes um do outro, né? Uhum. E acho que o legal da arte é isso, assim, de você conseguir uma diversidade muito grande, com valor né, estético e plástico, assim, muito legal e que possa agradar clientes de diferentes arquitetos, né? Porque não tem que agradar só o arquiteto, tem que agradar o cliente também, né? É Então vai ser uma verdade. bela oportunidade e como é leilão, né, Mayra? Normalmente, todas as telas, e aí vale também para os objetos decorativos, enfim, eles entram com um valor bem inferior ao que é o valor Uhum. comercial. Então, Uhum. o leilão ele vale muito a Vale pena a nesse pena. sentido, né? Uma Uhum. oportunidade única de você arrematar e você pegar esse valor com um desconto bem significativo. Então, é Uhum. legal porque se nós arquitetos já temos, por exemplo, os nossos clientes aí que estão nessa fase final de decoração, estão escolhendo coisas para eles, ali eles podem com certeza já se preparar porque vai ter muita coisa legal ali possível para eles comprarem, né? Tu comentaste ali no início o nome do leiloeiro? Eu não É o gravei. Norton Fernandes, Ah, o Norton Fernandes. de Porto Uhum. Alegre, é o Norton E vai Fernandes. ser no mesmo dia, vai ser logo após o simpósio, já inicia o Vai, leilão. vai ser logo após um simpósio, tudo online, né? O Uhum. Norton ele está bem acostumado a fazer leilões online, né? Ele tem feito durante todo esse Uhum. período da pandemia e tem funcionado super bem. Que no final a gente consegue até uma abrangência maior de público, né? A gente não fica num público só regional, a gente consegue sair das barreiras geográficas aí e atingir Claro, muita gente aí que se agrada também desse assunto. que legal. E, Tione, vamos falar agora da nossa colega batalhadora Aline Furmeister, com a DU 99, que ela Vamos, esteve com a vamos. gente no outro simpósio. Isso. E
Explica pra gente assim melhor como que é esse apoio que o simpósio faz junto ao esse apoio não, né? É um apoio, né, que É vocês um fazem apoio, é um apoio, é um apoio. junto ao do 99. Sim, sim. É um trabalho bem legal. Acho que muitas pessoas já conhecem, né? O trabalho da Aline, da do 99. Agora, recentemente, eles conseguiram o status de realmente se transformar numa ONG, né? Um processo Uhum. pelo qual eles têm que passar, de apresentação de documentação e tudo mais. E nosso apoio à entidade, na verdade, ele vem através dessa aproximação, né? São empresas que muitas vezes participam com a gente do simpósio e às vezes elas entram com o valor de contribuição, né, da taxa de patrocínio, e às vezes elas entram com patrocínio em produtos. Então, esses produtos, esses materiais, sejam móveis, sejam artigos decorativos, né? Esses vão diretamente para o leilão, né? E essa renda ela é Uhum. totalmente revertida para a entidade. Né? Tudo que for leiloado lá, quer dizer, os arquitetos Ah, podem que estar bacana. arrematando poltronas, puffs, enfim. Estou chutando aqui alguns objetos decorativos, Uhum. vasos, né? Podem arrematar por um valor super bacana, porque, como eu falei antes, no leilão sempre é um valor inferior, e ainda vão estar ajudando a entidade, né? Porque esse valor vai ser revertido para a entidade. Então, é um trabalho bem legal que eles têm. Eles já recebem materiais de construção também, né? Os Sim. arquitetos, quando finalizam as obras, para não descartar assim, né? Repassam e aí já estão fazendo uma boa ação. Por quê? Porque eles fazem justamente a reforma, né? De várias Uhum. instituições aí. Então, agora, esse apoio que a gente tem com eles vai ser feito dessa forma aí, nesse leilão. Hoje até tive falando com a pessoa do marketing, né, do 99, que é a Antunes, a Michelle Antunes, né? Tive falando com ela hoje e tá muito legal o trabalho que eles estão fazendo, é incrível, assim, são todos voluntários, né? E criando estatuto para ONG, enfim, uma série de Sim, é muito documentações que eles legal. precisam fazer. Então, estão de parabéns aí. Muita gente boa, assim, se unindo para realmente fazer o bem, né? E muito arquiteto está ligado com essa entidade, então tem tudo a ver, né? O Sim. nosso apoio a eles também por isso. Já que tu abriu essa janela, eu vou aproveitar e comentar com vocês. Essa semana eu falei com a Aline, porque a gente está iniciando uma obra de um dormitório e de uma cozinha, e a gente queria doar esses móveis para do 99. E acreditem ou não, a dificuldade está sendo em desmontar e entregar esse mobiliário para do 99, porque eles infelizmente não têm ainda esse tipo de serviço, e a gente não consegue alguém que colabore com a desmontagem e entrega. Então, também, se alguém souber, a gente tem aí Uhum. até o final da semana que vem para fazer isso. Eu gostaria muito de ajudar. Eu acho que eles merecem muito. A Aline é uma guerreira, uma batalhadora aí. A É gente tem que verdade. se unir e se ajudar. Que É vale a pena. verdade. Quem, Não, quem não conhece, né, Tiane, a do isso. 99, investigue, porque é muito legal. Uma entidade muito séria. É verdade, tem muito material, né? Eles estão no Instagram também, enfim, pode entender um Uhum. pouquinho mais. Até eles tiveram com um espaço montado, estão com espaço no Shopping Moinhos e teve em exposição até ontem, agora está ainda disponível para visitação até o final do mês. Então é uma entidade que está realmente fazendo muita coisa legal, então de parabéns aí. Que legal. E parabéns para vocês, né? Ah, obrigada. Parabéns, né, por colocar aí fazer esse leilão e fazer essa doação. Muito legal a iniciativa. Parabéns. Joia, joia. Acho que é isso, né, Mayra? Se cada um, né, fizer um pouquinho, e a gente conseguindo unir isso dentro das nossas atividades, né, a gente consegue colocar um pouquinho da nossa energia, um pouquinho do nosso tempo. Se a gente vai somar, no final a gente faz um todo muito legal, É, né? é, com certeza. Tiane, a gente estava falando sobre propósito e eu me lembrei de te perguntar. A gente falou qual o propósito das empresas, né? Então, tu como idealizadora do simpósio, do Master Mentoring, especial para arquitetos, qual o propósito desse programa? Que legal. Olha, essa pergunta é bem profunda, hein, Mayra? Isso aí.
Muito legal. Que é nada. É de Mas, coração. acho que é muito legal a gente tocar nisso, né? E eu acho que a gente está vivendo também, Mayra, assim, um período no mundo, né? Vamos falar assim, em termos de mundo, que as pessoas estão se dando conta, principalmente essas novas gerações que estão vindo, né? Qual que é o teu propósito de vida, né? Assim, como pessoa, como profissional, enfim, né? A gente tem que entender o nosso papel aqui na Terra. Cada um tem certas habilidades, tem certas dificuldades, né? E quanto mais a gente tiver esse autoconhecimento para a gente conseguir desempenhar isso da melhor forma, a gente com certeza vai estar deixando o nosso legado no mundo, né? E da Uhum. mesma forma que nós, pessoas, nós temos esse compromisso, né, de conhecer o nosso propósito e poder também estar fazendo bem para o próximo, bem para a humanidade, as empresas se deram conta disso. Então, tem muita empresa que já tem uma responsabilidade social muito grande, né? Seja através de programas sociais que desenvolvem. É um exemplo aí a do 99, que é um escritório de Uhum. arquitetura que tem um braço social, né? Foi dessa forma que nasceu a do 99. Uhum. Então, até empresas de médio, grande porte, enfim, tem causas as quais elas estão apoiando e programas sociais que estão desenvolvendo, e também com relação à responsabilidade de uso de materiais também, né? Toda a questão sustentável, né? Materiais biodegradáveis, enfim, a gente que trabalha nessa área de especificação de material, a gente tem que estar muito atento também, né? A tudo que está acontecendo, porque no final a gente tem que entender um pouquinho qual é o impacto, né, que a gente causa na natureza, né, no Uhum. ecossistema, Desperdícios, né? desperdícios, toda essa série de coisas que a gente está falando aí. Então a gente começa a fazer um círculo, né, Mayra, como tu falaste aí a questão do exemplo do apartamento, que vocês têm os móveis para doar. Talvez em algum outro lugar, em algum outro país ou em alguma outra época, você colocaria na calçada simplesmente, né? Uhum. Poluindo visualmente as ruas, até alguém chegar e pegar e tal. E assim, dessa forma, a gente criando essa corrente, a gente criando essas ligações, né, entre quem doa e quem quer receber, né, a gente consegue direcionar muito melhor a questão dos materiais, enfim, a gente consegue fazer o fluxo da energia fluir também, né? Então, eu acredito muito nisso, assim, e a gente tem que fazer o bem, não importa quem, né? Isso com certeza tudo retorna. Então, essa é a minha visão, assim, em termos de propósito geral, assim, acho que falei até mais global. Não, tá ótimo. Mas falando um pouquinho do específico, assim, do programa Master Mentoring Arquitetos, né? Se a gente for falar um pouquinho de como surgiu a demanda, né, que a gente detectou. Eu tive participando, enfim, do Master Mentoring Pro, que é um programa voltado para vários profissionais, né, de várias áreas, um programa de mentoria em grupo, cujo método foi criado pelo Rodrigo Grum, que é mentor de carreira, já tem muitos anos que ele está nessa área. E nesse grupo ali nós acabamos nos encontrando, né, entre diversos profissionais, nós acabamos nos encontrando em 4 arquitetos ali, e que identificamos uma possibilidade muito grande de também levar esse conhecimento formatado, né, de uma forma mais específica para profissionais de arquitetura. Porque o que acontece é que a maior parte dos arquitetos, quando se formam, né, eles vão fazer o quê? A maioria vai empreender, Uhum. mas não conhece nada, absolutamente nada sobre gestão Uhum. empresarial. E o que Uhum. que acontece? A gente se vê, né, começando a atuar nessa carreira, não conhecendo absolutamente nada de finanças, de administração, de jurídico, e Nos não lançam sabendo para o nem mundo. para o mundo, e às vezes não sabendo nem buscar um profissional que possa nos auxiliar, né? Também tem isso. Então, a graduação, infelizmente, não tem condições de nos preparar, já é um conteúdo super vasto, não estou nem aqui condenando, né, Mayra, porque a gente tem uma infinidade de disciplinas que são voltadas para o lado técnico, toda a parte projetual, né, conhecimento dos materiais, estrutura, etc. Então, acho que não seria nem viável, né? E então o programa de mentoria, ele nasceu muito voltado para esse intuito, Mara, que é a questão de a gente trazer assuntos e profissionais pertinentes que possam justamente agregar a vida do profissional de arquitetura. Então nós já Uhum. tivemos encontros onde a gente trouxe pessoas para falarem de gestão empresarial. A gente teve a Vera Zafari, que foi a primeira
palestrante no nosso primeiro encontro lá em agosto, né? Super legal toda a trajetória dela, a carreira dela, e ela tem uma visão de negócio também muito grande, né? Nessa Uhum. questão de gestão. E aí depois nós tivemos outros profissionais também, trouxemos o Túlio, que é um advogado especializado nessa parte empresarial também, né? Mostra como o arquiteto pode realmente formalizar a sua empresa, porque muitos ainda trabalham na informalidade, né? Especialmente quem trabalha com projetos de interiores. E tivemos, enfim, depois encontros que foram mais focados para a questão de gestão de obras, né? Que aí o nosso colega Henrique Rocha ministrou, foi o nosso terceiro encontro. O quarto encontro a gente teve a Carla Bertola, nossa colega falando de mercado internacional. Ela que já atua há 7 anos, né, com a Europa, atualmente com residência em Amsterdã. Ela está passando um período só em São Paulo. Então, ela está fazendo projetos agora à distância nesse período de pandemia. Eu ministrei o último encontro, onde nós falamos em gestão em obras, né? Procurei compartilhar um pouquinho do meu conhecimento aí nessa área de gestão, especialmente o período que eu tive em São Paulo, né? E assim nós temos mais 5 encontros agora até o final do ano. Eles ocorrem nas quartas-feiras à noite, às 20 horas e 30 minutos. Tem 1h30 de duração. Né? E dentro do próprio processo, né, do próprio encontro, além da palestra, nós temos a dinâmica da mentoria em grupo, que é super Uhum. bacana, é super rica, né? Porque a gente sempre vai Uhum. debater sobre aquele assunto específico da noite, o tema da noite. E o programa, Mayra, ele oferece também a possibilidade de mentorias individuais. Os arquitetos, eles podem escolher, né, entre os 5 mentores, né, somos 4 arquitetos e mais o Rodrigo, que é mentor de carreira, eles podem marcar sessões individuais de assuntos que eles queiram aprofundar mais. Então, Uhum. isso também acaba sendo muito interessante, porque às vezes o arquiteto ele tem uma demanda que é específica em relação àquele momento que ele está vivendo do negócio dele. Então, às vezes, ele não Sim, está muito à vontade para compartilhar no grupo, porque é uma questão mais que envolve, assim, né, pessoal. até o pessoal Uhum. dele, assim. Então, a gente Uhum. tem essa possibilidade de mentoria em grupo, tem sido muito rico e muito transformador também, né, para o profissional poder contar com essa ajuda, com essa mentoria aí. Com certeza, porque é fundamental a gente fazer essa troca, né, de informações. E falando em troca de informações, também me lembrei de te perguntar se vai ter espaço no final do simpósio para perguntas, como que vai Uhum. funcionar? As pessoas vão poder participar? Joia, joia. Bem legal, assim, tu ter levantado essa possibilidade, só explicando um pouquinho de como acontece, né, a questão do formato em si do evento, como é online, né, então tudo é novo ainda, muito novo Uhum. pra gente, né, mas a exemplo do que nós fizemos no último, os mentores, os palestrantes, enfim, quem participa ativamente do evento, né, vai estar na plataforma Zoom, né, e aí a gente consegue conectar diretamente para o YouTube, então as pessoas têm condições de assistir através de um link do YouTube ou se inscrevendo no nosso canal. Vamos já fazer um comercialzinho para as Isso. pessoas já se inscreverem lá no canal Master Mentoring Arquitetos no YouTube, porque é legal, Mayra, que já começam a receber as notificações cada vez que entra uma masterclass gratuita, cada vez que entra um conteúdo ou o próprio Claro, simpósio, claro. elas já conseguem assistir, tá? E aí a gente vai ter essa possibilidade, então, de as pessoas fazerem perguntas através do chat do YouTube. Então, nós Uhum. temos um operador de mesa que fica só pegando as perguntas, né, e passando Uhum. para a gente. E a gente, ao final de cada palestra, a gente vai tendo condições de elucidar ali e tirar as dúvidas das pessoas. Então, isso fica legal porque fica Que bem bom. interativo também, né? Claro, E com certeza, às vezes a pessoa está ali com aquela demanda e está naquela aflição que não está ali fisicamente, mas ela tem possibilidade sim de tirar as de dúvidas também. participar. Que legal. Então, Cris, vamos falar de novo aqui. As inscrições podem ser pelo Instagram de vocês, né? Master Mentoring Arquitetos. Nós vamos ter um link na bio, tá? A gente agora, segunda-feira, está lançando o link na bio, onde as pessoas podem se inscrever. A gente utiliza a plataforma do Simpla normalmente, né, para a pessoa fazer a Tá. inscrição. A inscrição para os arquitetos ela é gratuita, né? Uhum. Então basta que as pessoas se inscrevam pelo Simpla, porque aí elas já vão receber o link do YouTube para poderem estar ativos lá. Ou pessoas que forem tá já conectadas ao nosso canal, como a gente falou antes, elas também vão receber essa notificação. Né? E as Tá. empresas que desejarem participar, aí é como a gente falou antes, né? Podem Uhum. trazer a sua proposta para a gente analisa juntos, né? Para ver se alinhamento com o tema, que isso é bem primordial aí para a gente, né?
passar por essa curadoria aí. A gente ainda tem uns minutinhos, eu queria te perguntar, porque eu fiquei curiosa, como é que foi o feedback do outro encontro, do outro simpósio? A gente teve a participação da Zaira Tirelli, né, que é uma super arquiteta também. Como que foi? Me Joia! conta um pouquinho. Muito legal, né, Mayra? Assim, a gente reuniu assim esses talentos todos da arquitetura e a gente começa a se conhecer. E é muito engraçado que no final todo mundo se conhece, né? Quando a gente É. fala de Porto Alegre, de Rio Grande do Sul. Mas com certeza esse evento tem nos aproximado de muitos profissionais qualificados e que estão principalmente abertos a fazerem conexões com outros profissionais. Eu acho que isso é o grande diferencial do profissional do presente e do futuro. Vamos falar de presente, Uhum. porque É a já está nova era da acontecendo. arquitetura, né? Sem dúvida. É, é. Então, aquele profissional que acha que pode ficar isolado lá no seu escritório, que ele sabe de tudo, que ele não precisa de ninguém, ele vai ficar fora do mercado nos próximos 50 anos. Porque realmente, assim, a gente precisa reconhecer que a gente está vivendo num mercado que cada vez é mais especializado, Mayra. Então, tem quem é bom em interiores, tem quem é bom em iluminação, aquele é bom em urbanismo, paisagismo. E se a gente, como diz a Zaira, a palavra dela, a gente fatiar o bolo, fica muito mais interessante. Por quê? Porque cada um de nós vai trazer aquilo que sabe de melhor, vai trazer o que é a Uhum. sua expertise, a sua Uhum. especialização na área. Então, vai entregar o melhor conteúdo possível, porque é aquilo todos os dias, certo? Claro. E aí, Uhum. nós não estamos aqui inventando a roda, né? A gente sai um pouquinho daquela tendência que ainda é muito comum em mercados, por exemplo, de cidades menores, assim, que o arquiteto ele tem uma faceta mais, como eu brinco, né, de clínico geral, assim, ele faz desde a questão do projeto de arquitetura, e aí ele quer fazer interiores, ele quer fazer a gestão da obra, ele quer Paisagismo. fazer o paisagismo, né? E a gente diz, nossa, né? Então acaba que ele não consegue se aprofundar em novas tendências para todos esses nichos de atuação. Isso é Uhum. natural, né? É humanamente impossível. Então a gente defende muito essa questão da interconexão de todos, né? Essa questão que a gente já teve no simpósio, né? Que a Zaira, por exemplo, ela está agregando muito aí com a gente. A gente fez uma reunião até com ela essa semana, porque ela também está muito em contato com empresas, né? Ela tem essa coisa Uhum. de ter esse escritório de especificação de materiais, então ela acaba que também nos conecta para outros universos, né? Então só temos achado pessoas assim que estão querendo somar mesmo o projeto e que se identificaram, e isso tem sido muito legal. Que legal, que bom. Bom, Cristiane, não sei se tu quer complementar mais alguma coisa, mais alguma informação. Olha, acho que é bem legal assim a gente falar também desses outros dois eventos, mas eu acho que a gente vai ter uma oportunidade também de estar falando aqui contigo, né? É bem importante a gente conseguir atrair pessoas de todos esses diferentes nichos, né? Uhum. Porque com certeza essas pessoas podem também aplicar diretamente todo esse conhecimento assim de uma forma muito específica, né, nos seus Sim. escritórios, porque a gente já tem toda uma curadoria assim de trazer aquilo que é relevante para esse momento, né? Então, acho que tem sido muito legal. Vamos deixar o save the date aí para as pessoas, né? Agora, então, o próximo é dia 28 de outubro, que é o Simpósio de Interiores e Decoração. Depois, em novembro, né, no dia 19 de novembro, então, nós temos o Simpósio de Iluminação e Automação. E depois, nos dias 17 e 18 de dezembro, nós vamos ter, então, paisagismo, urbanismo e infraestrutura, né? Bem na semana lá do arquiteto, né? Dia 15 é dia do arquiteto. Então, aquela semana vai ser muito legal. A gente vai ter a nossa última sessão também do Master Mentoring, que vai ser no dia 16, nosso 10º encontro. Então, é uma semana, assim, para fechar realmente com chave de ouro esse ano, que foi realmente sensacional, né? Um programa que a gente começou agora em agosto e plena pandemia, né, Mayra? E a gente está aí construindo uma coisa muito legal juntos Que e bom. sinto que a gente está muito mais conectado ao mundo da arquitetura, assim, de uma forma muito mais fácil por conta dessa Uhum. facilidade do online, né, e da Uhum. tecnologia. Porque é Acho fato, que Tiane, que a pandemia, muitas pessoas colocam a culpa na pandemia, né? Qualquer coisa, não fiz tal coisa por causa da pandemia. Eu acho que
ela, com certeza, tivemos grandes problemas, né? Dificuldades, não digo problemas, dificuldades, desafios, mas também teve muita coisa boa, a gente não pode negar, né? E essa questão toda do online, a gente poder estar conversando, isso é tudo muito novo, né? A gente está falando aqui, eu tô na praia, né? Tu tá em Lajeado, então tu vê Isso aí. essas conexões. E eu acho que essas trocas também entre profissionais, tudo isso acho que veio em função do momento que a gente vive, né? E a Com gente tem certeza. que. Pode falar. E a gente acaba, percebo assim que a gente acabou se reaproximando de diversas pessoas que a gente não falava há muito tempo, né? Eu, por exemplo, tive 6 anos no escritório em São Paulo e também acabou que com a vida corrida que a gente acaba tendo, a gente perde muito tempo em trânsito e tal, a gente acaba perdendo contato com essas pessoas. E em Uhum, função agora do Master Mentoring, né? A gente tem tido, inclusive, pessoas que trabalharam comigo lá em São Paulo, que estão participando do programa Master Mentoring Arquitetos, né? Que a gente tem feito um trabalho de mentoria. Então tem sido muito gratificante a gente poder, assim, reativar esses contatos todos de pessoas que passaram pela nossa trajetória de carreira, né? E que uhum, agora a gente começa a se conectar por um objetivo em comum. Então, realmente, esse uhum, lado, assim, da pandemia, assim, tirando o aspecto do desafio em si, nem falando de saúde agora, tô falando da questão sim, do desafio mesmo de a gente ter que se adaptar muito rapidamente, né, a uhum, trabalhar nesse novo uhum, sistema. Mas eu acho que quem teve essa sacada rápida, assim, de entender e fazer essa leitura, não, só um pouquinho, eu posso trabalhar online. uhum, Eu acho que teve um grande aprendizado. Inclusive, eu tenho conversado com diversos profissionais que não querem mais voltar a ter um escritório físico, que entendem que hoje não é mais necessário para o tipo de trabalho que estão desenvolvendo. Né? Depende uhum, um pouco da configuração, do nicho que atua, se tem equipe ou se não tem equipe. Mas tem sim, profissionais que decidiram que esse era um custo que não justificava. uhum. E estão investindo isso em outros tipos de, né, em outro, ou em impulsionamento, ou Ou divulgação na internet. comunicação, uhum, Isso, na área de uhum, marketing e tal. uhum. Então é bem interessante como a gente tem que estar aberto justamente para o novo. É, Como a sem gente tem que dúvida. estar Uhum, antenado nessa transformação, né? E não ficar uhum. assim com uma ideia no quadrado, né? Como a gente diz, inside the box, né? A gente não É, pode pensar estar só fora da pensando caixa. dentro da caixa. É, isso Que aí. Então, isso legal. eu acho que é o grande legado, assim, que essa pandemia toda nos deixa, né? A gente pode chegar em lugares muito mais longe. A gente pode, inclusive, trabalhar com projetos em outros países, como a gente já trouxe aqui o exemplo da nossa colega, né? Hoje não Uhum. existe mais barreira, não preciso trabalhar só na minha cidade, né? Então, isso é uma coisa que o arquiteto também precisa se dar conta e que não falta nada, né? Só falta ele se É, permitir poder aí romper essas barreiras. que legal. Tiane, a gente vai entrar na contagem regressiva aqui para terminar, senão o Instagram nos corta. Eu quero te agradecer muito em compartilhar com a gente esse segundo simpósio que vai acontecer no dia 28. Quero agradecer a todos que ficaram aqui com a gente nessa sexta-feira, finalzinho de tarde, e te dar espaço também para agradecer. Joia, joia. Nossa, eu só tenho a agradecer, Mayra. Tem sido assim muito legal a gente poder estar contigo aqui, divulgando esse projeto, né? Já é a segunda vez que a gente está aqui contigo no teu perfil. Agradeço a tua receptividade, né? Desde a primeira vez que nós Imagina. conversamos, eu vi assim que tu tens uma visão muito grande também assim do mercado de arquitetura e essa vontade de melhorar e qualificar a classe de arquitetura. Uhum. E isso faz toda a diferença, né? Quando nós temos diversos profissionais que eles estão se olhando como parceiros e estão trazendo inovação e melhoria para o mercado e para a carreira, todos saem ganhando, né? Então, só Com tenho a te certeza. agradecer, assim, por toda essa, Não precisa esse teu agradecer, envolvimento Tiane. aí. Vamos entregar uma arquitetura mais completa, só isso, né? Joia, show de bola. E obrigada a Gente, todos que vamos estiveram cortar. aqui. O Instagram vai nos Beijo! cortar. Beijo para todo mundo. Para quem eu não falei o nome, beijo, Tiane. Ótimo fim de semana. Beijo, bom fim de semana. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau.